Olá, gente, tô aqui, Videl, gravando um vídeo depois de um tempão, né? Eu estava um pouco ocupado com coisas importantes, viu, gente? Vai. Então eu vou falar de vários livros que eu deveria ter falado há muito tempo, que eu li. São temas diversos, então não se assustem, não segue uma lógica. Eu também não vou falar na ordem que eu li. Primeiro eu vou falar deles, que é a Ira de Nazi, que eu ganhei da minha colega blogueira Nini, do canal Estante da Nini, que ela teve uma cota de distribuição para divulgação do livro, né? Ela mandou para quem participou do Amigo Oculto Literário. Então, eu li o livro porque eu já conhecia o Ira, eu não era leigo em relação a isso. E o Ira sempre foi uma banda meio polêmica, né? E por quê? Porque ela nunca fez muito sucesso assim. Fez sucesso na década de 80, quando começou, e depois na década de 90, assim como várias bandas, Plebe Hood, Capital Inicial, Nenhum de Nós, essas bandas meio que sumiram um pouco do mapa, né? Ou pelo menos diminuíram a publicidade deles e eles meio que desapareceram. Não acabaram, mas diminuíram a quantidade de shows. E voltaram a fazer sucesso depois, uma década atrás aí. O Ira foi uma dessas bandas. Gravou música Capite também e tudo mais, aí virou tema de novela de novo. Mas aqui conta tanto do começo do Ira quanto da vida do Nazi, né? Nazi é esse senhor aqui, Marcos Valadão, apelidado de Nazi porque ele era muito briguento na escola e chamava ele de nazista. Para ele não ficar com um nome meio esquisito, né? Tipo, nazista, ele mudou o Z e botou um S. E o Ira também sofreu o mesmo problema, né? Lá da Irlanda, que é um grupo terrorista que queria a independência da Irlanda. Não sei se eu estou falando besteira. Mas, para não ficar com a mesma ideia de Ira, porque na época da década de 80, né, o Ira estava no auge e esse Ira aqui estava fazendo sucesso. Ele colocou uma exclamação no nome para diferenciar. Tem várias curiosidades aqui que eu não sabia sobre o Ira. Como, por exemplo, que o Ira e a banda Titãs, eles eram meio que rivais. Isso é até engraçado porque o Charles Gavin, não sei, o baterista do Titãs, ele primeiro foi do Ira. E o baterista do Ira primeiro foi do Titãs, ou seja, houve uma troca assim. E eles nunca se bateram, tanto é que o Titãs era considerado o Titãs do Yeah Yeah e tudo mais. O Ira surgiu junto com a partir do Nazi, né? E do Edgar Escandurra, que é o guitarrista, que também tocava em tudo que era banda. Todas as bandas de São Paulo, na época da década de 80, o Edgar estava tocando. Isso é engraçado. E conta a história todinha, desde o começo, como eles se deram com as drogas e tudo mais, a dificuldade da banda, a explosão dos primeiros discos, depois a decadência que eles sofreram nos discos seguintes, até voltar a fazer sucesso de novo, brigas entre as bandas, que mais sempre tem, né? E as relações do Nazi com drogas e com as namoradas. Engraçado que eu não sabia que ele namorou a Marisa Monte e nem namorou a Marisa Hort. Eu nem sabia que o Nazi era pegador, tipo, ele pegou tanta mulher que putz. Uma crítica que eu tenho que fazer, que eu não posso deixar passar, apesar de ter ganhado o livro, é que no começo, até você pegar o ritmo, demora um pouco, viu, gente? É narrado, tem um narrador, que é o jornalista que escreveu o livro, e ele, no meio, ele vai colocando conversas das pessoas, né, que participaram, do Edgar, do Nazi, de outras pessoas, do Roger Moreira também participou aqui, citações e tudo mais. Então basicamente, ele vai narrando o que aconteceu, aí põe o Nazi, 2 pontos, e ele falando, naquela época era tudo muito bobobó. E até se pegar o ritmo disso, essa quebra, demora um pouquinho, mas nada muito grave. Eu reparei uns 3 erros ortográficos, que passaram meio batido na revisão, mas isso não atrapalha a leitura. É um livro legal para quem gosta de rock nacional, para quem quer entender a história do rock nacional, porque é muito fácil vestir todo de preto, usar uma camisa e dizer que gosta de rock e não conhecer nada de rock, na verdade, né? Todo mundo que passou pelo rock já deve ter feito isso. Outro livro que eu vou falar agora é um livro não muito importante, que é um livro assim, eu vou sentar, não tenho nada para ler, ou vou para um consultório, vou esperar, vou para o ônibus até a minha faculdade, então eu vou ler esse livro, que é um livro curto, que é A Vida e Outros Detalhes Insignificantes. Minha dislexia hoje está brava. Que é do Danilo Gentili. Quem não sabe quem é Danilo Gentili, é um humorista que
que ele participava do CQC, ficou famoso, mais famoso pelo CQC, mas eu já conheci ele antes de YouTube, quando ele fazia uns vídeos de stand-up comedy e ia parar no YouTube. Ele tinha um blog dele lá que era no começo da carreira dele. E aqui tem praticamente os roteiros do stand-up dele. Tem algumas coisas engraçadas, tem outras coisas que, como eu já conhecia, eu não rio muito. Mas é aquele livro para passar o tempo, né, gente? Livro curto. Se você for pagar, sei lá, R$10 num livro desse pra ter umas piadas novas, eu acho válido. Só que o Danilo, como escritor, deixa um pouco a desejar, né? É um livro de humor, então é só passar o tempo. Uma coisa que eu percebi que nos livros dele sempre tem leitura inadequada para menor de 18 anos. Não sei se isso é marketing ou outra coisa, mas nem sei pra que essa censura, essa coisa assim. As piadas são bem humor de leve, sabe? Enfim, próximo livro. Esse aqui eu li quando eu viajei, né? No voo. Da coleção Best Bolso e Vira, que é basicamente 2 livros em um. Você vira, tem um livro, você vira, tem outro livro, normalmente do mesmo autor. Eu não achei até hoje de autores diferentes. Esse é da Agatha Christie. Eu só li o Misterioso Caso de Styles, que é a introdução do Hercule Poirot, não sei se a pronúncia está certa, que é o detetive, junto com Sherlock Holmes e o Dupin do Edgar Allan Poe, são os detetives mais famosos no estilo. Eu não tinha lido nada até hoje da Agatha Christie, então eu digo que, pela única história que eu li dela, que é essa, eu gostei. Segue a mesma linha de Sherlock Holmes. Acontece um mistério, várias pistas que não se conectam, e o Hercule Poirot é um belga, e ele vai lá e começa a investigar, e tem aquelas sacadas que ninguém mais tem, bem Sherlock Holmes, só que eu quero fazer uma ressalva aqui. Comparando Sherlock Holmes com a Agatha Christie, né, com o Hercule Poirot, eu acho os personagens do Arthur Conan Doyle, né, o Sherlock Holmes, mais interessantes do que o Hercule. Mas a história, isso eu tenho que confessar, meio que é contragosto, porque eu sou muito fã de Sherlock Holmes. A história da Agatha Christie é melhor trabalhada. Dá pra você pegar um papel e colocar as pistas e tentar analisar, e te surpreende mais do que Sherlock Holmes. Eu tenho mais livros da Agatha Christie que eu tenho que ler pra ver se eu mantenho minha opinião ou não, né? Vai que eu mudo e fazem, pô, gente, me enganei, que o primeiro livro era bom, mas o resto é uma merda. Vou pegar aqui, caiu. O outro livro que eu vou falar agora é As Viagens de Gulliver. Eu acho que todo mundo já ouviu falar, ouviu aquele filme bizarro, antigão, do Gulliver, né? Que Gulliver era um marinheiro que ele vai viajando para vários lugares bizonhos, bizarros. E eu conhecia primeiro pelo filme. Uma literatura bem famosa, do século XVII, XVI, 1600, alguma coisa assim. E ele vai primeiro para um país lilipute, onde ele é gigante, as pessoas são pequenininhas, as pessoas são bem honradas e tudo mais. Depois ele vai para um país onde ele é pequeno, e as pessoas são enormes, é o inverso. E eu acreditava que era só esses 2 lugares que ele ia, mas não, tem mais lugares que ele vai. Ele vai para uma ilha voadora, onde as pessoas não têm relações entre si, assim, não se comunicam muito bem. E ficam só preocupados em fazer cálculos matemáticos e se preocupar porque o Sol vai apagar daqui a milhões de anos. E vão para outros lugares também. Vai para um lugar onde tem os Yahoos, se não me engano. Agora não lembro se os Yahoos são as pessoas ou são os cavalos. Enfim, uma ilha onde os cavalos são a raça dominante. E os humanos são meio que macacos. E são muito selvagens ainda, né? E os cavalos têm filosofia e tudo mais. E eu achava que era só que o Gulliver só ia para esses 2 lugares, que ele era pequeno e que ele era grande. Então esse livro é bem bacana, daquele tipo de livro que você lê, te entretém, e ao mesmo tempo tem algumas críticas à sociedade. O Jonathan Swift, que é o irlandês que escreveu, ele escreveu esse livro cutucando, né, a monarquia da época e tudo mais. E é bem legal, me surpreendi muito. Essa edição aqui é da Penguin Companhia, né? Eu tenho uma crítica a fazer também sobre este livro aqui. Comprei de Submarino, estava barato, por 2 motivos. O primeiro eu acho que é porque estava meio amassado em algumas partes. Segundo, porque ele veio isso aqui, ó, né? Na época estava no cinema, já tinha saído do cinema em cartaz, o filme do Jack Black das Viagens de Gulliver. E essa orelhinha aqui, essa mini jacket, veio junto e vinha o ingresso para você ver o filme.
Só que já tinha saído de cartaz o filme. Mas quem tivesse comprado na época podia assistir o filme de graça com as seguintes condições. Vou ler aqui, prestem bem atenção. Convite individual válido de segunda a quinta-feira. Final de semana não dá, hein? Exceto feriado. Esse convite já não é válido para salas 3D e IMAX, ou seja, 3D qualidade boa. Aí tem aqui um asterisco embaixo ainda falando, convite válido para qualquer cinema onde o filme estiver sendo exibido. Qualquer cinema. Exceto as salas dos cinemas do Grupo Araújo, Grupo Estação, Iguatemi, Cinemark, São Paulo e salas VIPs. Ou seja, não sobra nada, cara. Se fosse tipo Cine Acre. Mas enfim, o livro, a crítica que eu tenho que fazer do livro. A edição tá muito boa, a capa é muito bonita também. Uma parte que eu achei chata só, que eu tenho que falar, é que... Sabe aqueles livros quando tem uma palavra que você não conhece, ou quando tem uma coisa que é relevante para a história, ou por que ele colocou aquilo ali? Aí tem um númerozinho, número 1, número 2, número 3, e normalmente vem embaixo explicando. A Martin Claret sempre faz isso, né? Ela põe embaixo explicando. Nessa edição não, ela tá no final, então é meio chato, cara, porque é muito poréns que você tem que procurar para entender, por exemplo, várias partes ele coloca o nome de uma cidade, que é meio que um anagrama com Dublin, ou com Londres, ou com outra cidade qualquer. E ele explica o contexto todinho na época, né? E só isso eu achei chato no livro, né? Porque você tem que toda hora ficar voltando, indo no final do livro e lendo. Isso eu achei cansativo. Outro livro que eu li, esse eu li lá na minha viagem lá em Paris, foi o Corcunda de Notre Dame. Eu não vou falar desse livro aqui porque eu vou fazer um post exclusivo para ele no próximo vídeo, né? Mas é um livro muito bom, que eu me surpreendi realmente como o livro é foda. Tem mais um livro para falar? Tem, ou não. Na verdade tem o que eu tô lendo agora, que é A Cura de Schopenhauer, tô na metade. Basicamente a história é o seguinte, o cara é um psiquiatra, né? Porque tem diferença de psicólogo e psiquiatra. Sabe a diferença? Psicólogo formado em psicologia, psiquiatra formado em medicina, especializado em psiquiatria. O cara é psiquiatra. E ele descobre que está com câncer, vai morrer, tem 1 ano de vida. E como ele participa de um grupo de terapia, ele é o terapeuta no caso. E aí ele tá naquela divagando que vai morrer e tudo mais, pensa que ele fica refletindo o que ele fez da vida, aquelas catarses e tudo mais, e ele vai olhando as fichas dos pacientes que ele atendeu para saber se ele fez uma diferença no mundo. E ele encontrou esse paciente que era meio problemático, que ele não conseguia se concentrar, pensava só em sexo e dormia com uma mulher por dia, mas porém dele é que ele não queria só pensar em sexo, ele queria ter tempo para estudar filosofia e não se preocupar com isso, mas ele não conseguia. Ele ficou 3 anos fazendo terapia com esse médico que está com câncer e não se curou. Aí 25 anos depois, esse médico está morrendo, né, de câncer, e olha a ficha dele e fala, nossa, como é que será que esse cara tá? E vai atrás dele. E ele descobre que ele se curou sozinho através de Schopenhauer, que é um filósofo alemão, acho que é. E o Schopenhauer que curou ele, né? Schopenhauer já morreu, gente. Schopenhauer morreu bem antigamente. E ele começa a conviver com... O psiquiatra começa a conviver com esse ex-paciente dele e quer descobrir como é que ele se curou. E a história é basicamente isso. Cada capítulo é intercalado. Personagem, a vida de Schopenhauer. Personagem, aí conta a vida de Schopenhauer. Isso eu acho legal. Mesmo para que quem quer se introduzir em alguma coisa relacionada à filosofia, Schopenhauer é bacana porque tem a vida de Schopenhauer aqui. Não terminei de ler, tá na metade, mas até agora o livro está sendo legal. E é isso. Acho que eu falei de todos os livros que eu tinha para falar, que eu achei importante citar aqui. E então, eu espero vocês até o próximo vídeo e espero que não demore tanto para eu gravar, né? E é isso. Forte abraço e até o próximo.